Você não toma decisões. São as suas crenças que decidem por você. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a sua vida inteira é guiada por ideias que você nunca escolheu de forma consciente. O jeito como você ama, trabalha, reage ao medo, educa os filhos e lida com o dinheiro, tudo isso nasce das crenças. E nesse vídeo eu vou te mostrar como elas se formam, de onde elas vêm e principalmente como deixam de ser invisíveis. E sabe qual é o benefício em saber disso? Que quando se toma ciência sobre determinado assunto, você está livre para tomar melhores decisões no seu dia a dia. Eu sou Eliane Amado, mestre em semiótica, graduada em comunicação há mais de 25 anos atuando na área. A vida tem uma espécie de mapa invisível e para ilustrar e ser mais objetivo, eu vou te contar uma história simples. Imagine um momento em que você entra numa padaria e você precisa fazer uma escolha simples entre um café puro e um suco natural. Parece uma decisão racional, mas é quase sempre crença. Café me dá energia. Comida saudável não sustenta. Eu mereço algo doce depois de um dia difícil. Essas frases habitam dentro de nós como pequenas ordens silenciosas. Peirce, criador da semiótica, diz que crença é hábito de ação. Ou seja, quando se acredita, já se está inclinado, disposto a fazer algo. Quando a dúvida aparece, a gente se sente desconfortável e corre para algum método que devolva a paz da certeza. Peirce descreve 4 formas para fixar a crença. E se esse assunto se conecta com você, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Esse pequeno gesto colabora para que eu possa levar esse conteúdo para muito mais pessoas. Primeiro é o método da tenacidade. O famoso teimoso. Você acredita porque sempre acreditou. Um exemplo, alguém diz: mel cura dor de garganta. O médico pode discordar, a ciência pode questionar, mas a pessoa responde: eu sempre tomei e funciona. Ou seja, a pessoa protege a crença como quem fecha a porta da casa. Talvez aquele método possa funcionar em uma situação específica. Nesse caso, se a dor for leve, o mel pode servir, talvez, como um elemento para potencializar para que o próprio corpo reaja. Mas caso contrário, se a pessoa perceber que está com muita secreção, ela não tem para onde fugir. Ela vai precisar ir no médico e muito provavelmente tomar antibióticos para melhorar. Esse método dá uma segurança imediata, mas é frágil, porque em contato com outras pessoas e experiências, tende a produzir conflito e dúvidas novamente. O segundo é o método da autoridade. Aqui a crença é fixada por uma instituição ou poder social, família, religião, escola, governo, tradição acadêmica. Não é mais um indivíduo isolado que decide, e sim um sistema que determina o que deve ser aceito como verdadeiro. A gente acredita porque é assim que deve ser. Falando de uma outra forma, porque alguém reconhecido manda acreditar. Uma comunidade proíbe tal atitude. Ninguém investiga. Se obedece porque a autoridade garante. Esse método une as pessoas, mas pode aprisionar o pensamento, ou seja, impede a revisão das ideias quando novas evidências surgem. E esse método, ao meu ver, é o mais perigoso. E eu vou te trazer um exemplo bem atual, que são as chamadas bolhas e câmaras de eco. E como isso foi uma das motivações da minha pesquisa, eu vou trazer esse assunto por aqui. Eu já comentei por cima em outro vídeo, mas eu acho pertinente trazer isso a público. Até porque o meu objetivo com esses vídeos aqui no YouTube é ampliar a forma como você se relaciona com o mundo. E isso inclui pensamento crítico. Um exemplo são as constelações Hellinger, que se tornou polêmica a ponto de estarem suspensas no SUS e no Judiciário. Dando um contexto, é uma abordagem que se transformou muito no decorrer da sua existência. Houve uma evolução, uma ampliação na forma de conduzir. A meu ver, a mudança da primeira até a fase atual foi quase que radical. Só que não foram todas as pessoas que se deram ao trabalho de se atualizar e de estudar
a esse respeito. Muitos viram como oportunidade de ganhar dinheiro rápido e fácil. Criavam cursos online baratinhos, sem conteúdo, enquanto outros, sem a mínima noção, falavam que eram uma espécie de terapia breve e explicavam o funcionamento através de conceitos malucos e místicos que envolviam energias e, claro, quando a gente não sabe o que é, a gente fala que é tudo física quântica. Surgiram as constelações quânticas, constelação de boneco, de cavalo, na água. Uma loucura! E saibam que nada disso foi Bert Hellinger que criou. E aí, o que aconteceu? Pessoas comuns, vítimas desses ditos profissionais mal intencionados, ficaram revoltados, foram prejudicados. E aí, foram procurar outro grupo de pessoas que estes viram uma grande oportunidade de ter mais status, fama e ganhar dinheiro em cima dessas pessoas que foram prejudicadas. Quero dizer, todo mundo quer levar vantagem. Então, eles começaram a divulgar nas redes sociais, através de posts e vídeos, denegrindo ou a imagem ou o trabalho de Hellinger. Só que esse último grupo se colocava na posição de autoridade. Eram doutores, PhD, em áreas variadas, física, por exemplo. E por esse motivo se impõe autoridade para se falar sobre qualquer outro assunto. Imagine um profissional que estudou a fundo economia, por exemplo, mas que se coloca como autoridade para falar sobre saúde. É mais ou menos isso. Tudo virou uma grande bola de neve. E aqui que entram as bolhas. Nesse caso que relatei, foram criadas de um lado aqueles que acreditam, uma bolha, e de outro lado, uma outra bolha, aqueles que desacreditam na abordagem. Cada bolha cria a sua própria câmara de eco, ou seja, eu falo e escuto ressoar a minha própria voz como fonte de verdade. E esse exemplo se aplica a todos os outros assuntos. E mais, os algoritmos vão contribuir para que surjam apenas conteúdos que vão enfatizar suas crenças. Assim você se isola e nem pensa na possibilidade de olhar para o lado. E qual seria uma atitude saudável para crescer meio a tudo isso? Minha sugestão é questione, não acredite em mim. Pergunte, estude, cruze informações, busque outras perspectivas, duvide, não seja reativo, não julgue direto. Ouça os dois lados, pondere. Claro que a dúvida causa um incômodo e a gente prefere literalmente que alguém pense por nós. Porque é cômodo, gasta menos energia, mas tudo são escolhas. Essa polarização extrema gera ódio entre colegas, família, causa agressão e os dois lados perdem, porque ficam gritando nos seus próprios ouvidos e não se permite o que Peirce mostra, que é a revisão de ideias quando novas evidências surgem. Quem grita não pode ouvir, além de ser manipulado. E eu não estou incentivando aqueles podcasts de debates ridículos em que ninguém escuta ninguém e nem deixa o outro falar. O dono do podcast acha o máximo, porque notícia ruim e briga dá muitos views, likes e comentários. E a polarização só aumenta. Ninguém aprende nada com ninguém. O terceiro é um método a priori. Nesse caso, a crença se apoia no que parece ser razoável, agradável, tem empatia com as nossas ideias prévias. Não depende de autoridade externa, mas de um sentimento interno. A pessoa não consulta o mundo. E o problema nisso, o que parece ser razoável para mim pode não ser razoável para você. Quero dizer, eu acredito em algo que você pode não acreditar. Peirce observa que esse método produz convicções confortáveis, porém instáveis. Basta que outra explicação pareça mais elegante para que a opinião mude. Um exemplo comum é dizer: a tecnologia melhora a vida humana. Muitas pessoas ligam o avanço técnico a ideia de uma progressão moral. Essa crença continua até mesmo quando a tecnologia causa problemas, como no uso da inteligência artificial para manipular imagem ou voz de alguém. Outro exemplo é a frase: trabalhar muito garante sucesso.
Ela parece justa, pois sugere que o esforço traz recompensa, pois a realidade mostra que isso nem sempre acontece. Quarto e último, o método científico. É o único que, para Peirce, pode produzir crenças estáveis e abertas para o futuro. Baseia-se na investigação pública, na observação dos fatos e na possibilidade permanente de correção. Esse método não promete certezas absolutas, mas produz crenças capazes de resistir ao confronto com a experiência. Um exemplo: quero descobrir a causa de uma planta estar morrendo. O jardineiro supõe que possa ser falta de água, excesso de sol ou praga, então ele testa cada hipótese, muda a frequência da irrigação, altera o local, observa as folhas com lupa. A conclusão nasce do confronto com as hipóteses e fatos e não da preferência pessoal. Então, fazendo um breve resumo, o método da tenacidade. Acredito porque sempre acreditei, a famosa teimosia. O método da autoridade. Acredito porque alguém reconhecido manda acreditar. Método a priori. Acredito porque me parece lógico e agradável. E o científico. Acredito porque a investigação confirmou. Agora me conta, quais crenças estão vivendo a sua vida no seu lugar? E se você se identificou com esse vídeo, me conta aqui nos comentários e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigada por estar aqui, obrigada pela escuta, pelo tempo compartilhado. Te vejo nos próximos vídeos.